O conflito entre os Estados Unidos e a Europa está se intensificando cada vez mais. Os Estados Unidos praticamente declararam que vão se afastar da Europa, e o presidente Trump continua pressionando a Europa. A situação ficou tão grave que já dizem que a Aliança do Atlântico terminou. Hoje, vamos analisar isso. A Aliança do Atlântico entre a Europa e os Estados Unidos foi rompida. Não estou dizendo isso apenas com base na minha opinião. Bruno Tertrais, vice-diretor da Fundação de Pesquisa Estratégica da França, comentou sobre a situação atual, dizendo o seguinte: a Aliança do Atlântico entre a Europa e os Estados Unidos foi rompida, e não se pode garantir que o artigo 5 da Carta da OTAN será cumprido. Atualmente, a Europa está muito preocupada com a possibilidade de ser abandonada pelos Estados Unidos. O governo Trump apresentou uma nova estratégia de segurança nacional em 5 de dezembro, incluindo um ponto potencialmente irritante para a Europa. O governo Trump criticou fortemente a política de segurança da Europa em sua estratégia altamente tecnificada para ambos os lados. A CNN desprezou e criticou a Europa por causa das críticas ao plano de segurança europeu. Em especial, previram que a população de alguns países membros da OTAN será composta por não-europeus e que, com a diminuição dos brancos, em menos de 20 anos, esses países se tornarão irreconhecíveis e dependerão da aliança com os Estados Unidos. Afirmaram ser preciso apoiar partidos de extrema-direita contrários à imigração, como o AfD da Alemanha ou o Partido Reformista do Reino Unido, para enfrentar o sistema da União Europeia. O governo Trump foi apontado como motivo de otimismo por fortalecer partidos patrióticos europeus. O texto defende que os Estados Unidos da América apoiem grupos contra a imigração e a favor do nacionalismo na Europa, incentivando resistência no continente. Disseram até que certos países europeus já não são viáveis para viver. A pressão dos Estados Unidos da América sobre a Europa foi além de documentos. Até o presidente Teoreompeu criticou a Europa diretamente. O presidente Teoreompeu afirmou a político que via os líderes europeus como fracos e excessivamente politicamente corretos. E ele destacou que parecia que eles não sabiam o que fazer, que a Europa estava perdida não só em relação à política de imigração, mas também em relação à política comercial, e que a busca pelo politicamente correto estava tornando-os fracos. O presidente Teoreompeu estava fazendo várias críticas à Europa. Além disso, como mencionado anteriormente na estratégia de segurança nacional, ele reiterou seu apoio a candidatos políticos europeus que compartilham uma linha política semelhante à dele. Como o presidente Teoreompeu continuou criticando a Europa e até alertou sobre o desaparecimento da civilização, a União Europeia reagiu fortemente. Antônio Kozelta, presidente do Conselho Europeu, criticou Teoreompeu, afirmando que aliados não devem interferir ou ameaçar escolhas democráticas de outros. Ele também afirmou que a Europa e os Estados Unidos devem agir como aliados, criticando diretamente as declarações do presidente Teoreompeu. O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, afirmou que o país não precisa de conselhos externos. Recentemente, a União Europeia multou X em 20 bilhões de won por violar regras de transparência e conteúdo. O conflito entre Estados Unidos e Europa parece se intensificar ainda mais. A União Europeia intensifica investigações sobre Meta, Google e Apple, acelerando sua ofensiva contra as Big Techs. Os Estados Unidos também parecem se preparar para responder. Os Estados Unidos afirmam que precisam mobilizar tudo para responder a essas medidas injustas. O escritório do representante de comércio dos Estados Unidos da América afirma que a lei americana permite impor taxas ou restrições a serviços estrangeiros se necessário. Eles citaram diretamente nomes de grandes empresas europeias como Accenture, DHM Mistral, Siemens e Spotify. Eles também mostram ações concretas. Os Estados Unidos da América suspenderam o acordo de prosperidade tecnológica com o Reino Unido, de 59 trilhões de won. Esse acordo envolve empresas de tecnologia dos Estados Unidos, como Microsoft e Google, investindo no Reino Unido e colaborando em áreas como inteligência artificial. Quando o Reino Unido criou um imposto de 2% sobre lucros de empresas de tecnologia dos Estados Unidos da América, os Estados Unidos suspenderam as discussões. Agora, é cada vez mais provável que os Estados Unidos iniciem uma grande reestruturação em toda a sua estratégia militar. Uma proposta em discussão em Washington é unificar os comandos central, europeu e africano das Forças Armadas dos Estados Unidos da América em um comando internacional. Isso está sendo interpretado como uma medida que apoia a estratégia do governo Trump de reduzir ou realocar os recursos e capacidades das Forças Armadas dos Estados Unidos da América que estavam dispersos no Oriente Médio e na Europa. E, em vez disso, concentrar-se na expansão das operações militares centradas no território americano e na região das Américas. Os Estados Unidos indicam, com a reestruturação militar, que vão priorizar regiões ligadas à sua segurança nacional, em vez de tentar gerenciar o mundo todo. Nesse cenário, a Europa é a mais impactada,
Já se sabe que os Estados Unidos transmitiram exigências muito específicas à Europa, pedindo que, até 2027, a maior parte da capacidade de defesa convencional da OTAN seja assumida diretamente pelos europeus. Segundo a Reuters, citando autoridades dos Estados Unidos da América, o Departamento de Defesa americano deixou essa posição clara em reunião privada com a delegação europeia em Washington, Distrito de Colômbia. Além disso, os Estados Unidos ainda acrescentaram um aviso de que, caso a Europa não atinja esse objetivo até o prazo de 2027, os Estados Unidos da América poderão deixar de participar de mecanismos centrais de coordenação de defesa da OTAN, como o planejamento militar e o ajuste de tropas. Formalmente, é um ajuste de papéis na aliança, mas, na prática, indica que os Estados Unidos querem deixar a liderança na defesa da Europa. É claro que, recentemente, vários países europeus têm aumentado seus orçamentos de defesa, expandido a produção de armas e acelerado o rearmamento, mas, na realidade, como não se trata de uma simulação ou de um jogo, levará bastante tempo para construir um sistema de produção militar e aprimorar a capacidade de operação das tropas. Na Europa, acredita-se que assumir toda a defesa convencional até 2027 é quase impossível, embora os Estados Unidos da América tenham uma intenção clara. Se o comando das forças da OTAN sair dos Estados Unidos da América para a Europa, a ordem da aliança, chefiada pelos Estados Unidos da América desde a guerra, pode mudar radicalmente. Ao mesmo tempo, esse movimento pode ser visto como um evento simbólico que mostra a transição dos Estados Unidos para o chamado novo isolacionismo, indicando que o país não pretende mais assumir o papel de fiador final da segurança mundial. No final das contas, o ponto que muitos estão curiosos é este. Então, o que a Europa pode fazer agora? Para ser franco, a Europa não pode escolher, apenas resistir agora. Primeiro, a criação de um exército conjunto da União Europeia, que é frequentemente mencionada, tem sido discutida há décadas, mas na prática quase não houve progresso. O motivo é que a percepção de ameaça de cada país europeu é completamente diferente. Europa Oriental vê a Rússia como maior ameaça. Sul da Europa se preocupa mais com imigração e segurança do Norte, da África e Oriente Médio. Europa Ocidental prioriza a estabilidade econômica e social. Assim, criar um comando militar único é estruturalmente difícil. A indústria de defesa é fragmentada por país, dificultando a padronização e produção em massa. Mesmo após consenso em tempos de paz, cada país retoma ações individuais após a crise, repetindo o padrão. No caso da Alemanha, o problema fica ainda mais evidente. Embora seja o centro econômico da Europa, a Alemanha evita liderar militarmente por motivos históricos. O governo de coalizão dificulta decisões ousadas em defesa, e a imigração pesa internamente. Diversos países europeus enfrentam problemas de segurança e integração social após o aumento da imigração, dificultando o foco em defesa e diplomacia. A economia também impede que a Europa siga um caminho independente. Com a alta inflação, baixo crescimento e o peso dos custos de energia, não há muito espaço para aumentar o poder militar com investimentos fiscais agressivos, como no passado. O aumento dos gastos com defesa leva imediatamente à redução do bem-estar social e a questões de impostos, provocando resistência interna. O fortalecimento do poder militar também não está avançando tão rapidamente quanto o declarado. A falta de pessoal, as limitações na capacidade de produção de suprimentos militares e o clima social, acostumado a longos períodos de paz, tornam difícil aumentar a força militar em um curto período de tempo. Considerando todas essas condições, a Europa não está em posição de preencher imediatamente o vazio deixado pelos Estados Unidos. Pode-se dizer que, para discutir uma autonomia estratégica, ainda faltam, ao mesmo tempo, preparação política, econômica e militar. Enquanto isso, a Rússia observa a situação de forma calma e calculista. Com o aumento dos conflitos entre Estados Unidos da América e Europa, a posição estratégica da Rússia se fortalece, mesmo sem armas. A situação atual está se desenvolvendo de forma que o Ocidente está se dividindo internamente, mesmo sem a Rússia precisar agir diretamente, e Kremlin não está perdendo essa oportunidade. De fato, quando o novo documento de Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos foi recentemente divulgado, a Rússia respondeu oficialmente de imediato, e o conteúdo dessa resposta é bastante significativo. O governo russo afirmou que o documento coincide em grande parte com a percepção já existente da Rússia e expressou boas-vindas a isso, algo que era quase impossível de se ver desde o fim da Guerra Fria. Quando os Estados Unidos da América deixam de ver a Europa como aliada sólida e a consideram instável e pouco confiável, a Rússia se convence de que sua teoria da divisão do Ocidente está se realizando.
especialmente o fato de os Estados Unidos levantarem abertamente questões sobre a situação política e o sistema de valores da Europa, chegando até a demonstrar apoio a certas forças políticas dentro da Europa, cria um ambiente ideal do ponto de vista russo. Isso porque a Rússia, há anos, vem destacando as fissuras internas da Europa e buscando enfraquecer o regime de sanções. E agora essas fissuras estão se acelerando devido aos sinais vindos de Washington. Conflitos entre Estados Unidos da América e Europa sobre apoio à Ucrânia e ordem pós-guerra favorecem a Rússia, que ganha argumentos para romper seu isolamento diplomático e pode estimular o realismo em países europeus cansados das sanções. O motivo pelo qual o Kremlin saudou publicamente a recente estratégia dos Estados Unidos não é apenas um gesto diplomático, mas sim uma expressão de confiança de que a ordem internacional não está mais se movendo desfavoravelmente apenas para a Rússia. Se o Ocidente perder sua voz unificada, a Rússia terá mais vantagem nas negociações e poderá influenciar o fim da guerra de forma favorável para si. No final das contas, quanto mais os Estados Unidos e a Europa trocam palavras de desconfiança entre si, mais a Rússia, sem dizer uma palavra, amplia essa brecha e recupera o fôlego no cenário internacional. O que acham do conflito entre Estados Unidos da América e Europa? Comentem aí. Por hoje é só, encerrando o vídeo. Obrigado.